Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 33. Nós vamos ler dos versículos 1 a 20. Gênesis 33, do 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na tua presença, na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos transformados, edificados por ela nessa manhã. Assim rogamos no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Hoje a gente chega ao clímax da história de Jacó. Nós sabemos por conta de Gênesis capítulo 25, sobretudo a partir dos versículos 21 em diante, que depois de Isaac orar ao Senhor para que ele curasse sua mulher, Deus ouviu as suas orações. Todavia, Rebeca, a esposa de Isaac, ficou grávida de 2 varões, 2 rapazes.
Ela foi consultar o Senhor por uma razão. Algo dentro dela que não está indo bem. Dentro do ventre dela há uma batalha, há uma luta. Então ela foi consultar ao Senhor, pelo que o Senhor lhe respondeu assim: 2 nações, 2 povos estão no seu ventre, eles são nascidos de você e eles serão divididos. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, quando cumpre os dias de ela dar à luz aos filhos, aos gêmeos, acontece do primeiro, que é o mais ruivo, que é Esaú, nascer primeiro. Só que logo atrás, quando puxa o Esaú, está ali na perna de seu irmão, grudado, justamente Jacó, segurando o seu calcanhar. E é por isso que Jacó foi chamado de Jacó, porque Jacó significa aquele que suplanta, aquele que quer tomar o lugar do outro. Então a luta de dentro do ventre de Rebeca, sabemos que era a luta para ver quem vai nascer primeiro, quem será o primeiro, quem vai ocupar o primeiro lugar, quem vai chegar em primeiro lugar. E quem chegou em primeiro foi Esaú. Mas a palavra de Deus dizia que quem seria o primeiro não era aquele que primeiro nasceria. E é tão interessante porque os meninos crescem, eles desenvolvem-se, se tornam homens frondosos, com todas as suas respectivas habilidades, até o dia em que Jacó faz jus a seu nome, aquele que suplanta, aquele que tenta de todas as formas passar a perna no seu irmão desde o ventre da sua mãe, consegue passar de fato a perna em seu irmão. Então nós vemos a tragédia que acontece, que sobrevém sobre Jacó, sobretudo quando Esaú, ao descobrir que tinha sido passado para trás por seu irmão, passa, como diz Gênesis 27, versículo 41, a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha o abençoado. Então ele disse no seu mais íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Imagina, os dias do luto de meu pai se aproximam. Todos eles achavam que o velho estava para morrer. Vai se passar 20 anos e o velho está lá. Então o que Esaú diz? Os dias de luto do meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Então quando meu velho morrer, quando passar o tempo dele, aí sim vou vindicar a bênção que era minha e meu irmão tomou de mim. A gente já sabe que a fuga de Jacó é a fuga daquele que não quer cair nas mãos terríveis de Esaú, o caçador. Desde a semana passada e retrasada, temos analisado a maneira como Jacó vai resolver essa questão que ficou lá atrás. Passam-se 20 anos, tanta coisa acontece, tanta coisa muda, o mundo todo ao seu redor muda, mas o passado permanece o mesmo. E durante 2 domingos analisamos como nós cristãos temos de lidar com esse passado que não muda, esse passado que o tempo todo está atrás de nós, quase que querendo o tempo todo e clamando o tempo todo para que ele seja resolvido, porque deixamos as questões abertas, deixamos ele insolúvel, deixamos ele para trás, mas não como uma questão resolvida. Ele é um fantasma assim, que nos perturba, nos persegue. Então os anos vão passando e o passado permanece sempre o mesmo e cada vez mais afiado. O seu acicate é cada vez mais doloroso, mais fino, mais agudo, mais penetrante, mais doído. A grande pergunta é como lidar com esse passado. A gente sabe que um dia a conta chega.
Então não tem o que fazer. Jacó agora vai ter de enfrentar o seu passado, e vimos que Jacó não resolve o seu passado de uma maneira estúpida, de uma maneira que pudesse ser correspondente à maneira como ele há 20 anos atrás fazia todas as coisas da sua vida. Não, ele é diferente, a maneira até como ele lida com o passado vai nos revelando um Jacó diferente, um Jacó que parece não ser mais o mesmo daquele Jacó de 20 anos atrás. Esse Jacó está diante de uma conta que chega, mas a reação dele não é uma reação irresponsável. Ele não explode o presente, ele não explode as coisas que estão acontecendo agora e diz: eu vou voltar lá atrás, vou voltar para todo o meu caminho que de onde eu fiz tudo errado, eu vou voltar lá e vou resolver tudo lá e vou ficar por lá. Não, ele não é irresponsável. Vimos que ele toma iniciativa de resolver de uma vez por todas a questão que ficou no passado, mas ele não faz isso sem cumprir o seu dever, ele não faz isso de maneira irresponsável. Mas a conta chegou, e ele vai ter que enfrentar seu irmão. E pela terceira vez, nós veremos Jacó tomando a iniciativa, cumprindo o seu dever, porque essa é a única coisa que se requer de todo aquele que quer resolver questões abertas no passado: iniciativa e responsabilidade. É preciso que aquele que é prisioneiro do passado tome a iniciativa de enfrentar de uma vez por todas o passado que o persegue. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito sob o preço de explodir o presente, ou seja, de uma maneira irresponsável. O que nós vamos ver no texto de hoje é um Jacó que parece ter aprendido a lição. Eu preciso tomar iniciativa, eu preciso agir de maneira correta, mas eu não posso agir de maneira irresponsável. Eu tenho que saber as consequências, eu tenho que entender as consequências, eu tenho que entender as implicações. O texto de hoje, ele é curioso, porque ele pode ser dividido em 3 partes, e não é por isso que ele é curioso, porque é por isso que realmente ele não é curioso, porque parece que todos os sermões da nossa igreja têm 3 partes, então não haveria nada de novo debaixo desse novo teto que estamos. Então temos 3 pontos, mas o que é curioso? Os 3 pontos de hoje são um sim retumbante. Há 3 R's, olha, eu já estou abusando da retórica, há 3 R's que você não pode esquecer na sua vida, principalmente se você quer resolver a questão do seu passado. O primeiro R vai dos versículos 1 a 3 e é o R da redenção. O segundo R vai dos versículos 4 a 11 e é o R da reconciliação. O terceiro e último R vai do versículo 12 a 20 e é o R do recomeço. Não vamos falar da redenção meramente, da reconciliação meramente e do recomeço meramente, mas me interesso nessa manhã pela redenção que procede de Deus, pela reconciliação que procede de Deus e pelos recomeços que procedem de Deus. Vamos começar então com o primeiro R, o R da redenção. Versículos 1 a 3, nós encontramos nas Escrituras um Jacó que acabou de lutar com Deus. Ele é bom de briga, desde o ventre materno ele luta. Ele lutou com seu irmão, lutou com Labão e agora luta com Deus. Não vence Deus, é certo, mas consegue sobreviver. Como pode alguém lutar com Deus e viver ainda? É claro que na melhor das hipóteses, o que se espera é que alguém sobreviva. Vencer, impossível. Mas o maior e o mais importante de todos os mundos,
O mundo mais perfeito de todos seria exatamente esse. Um mundo em que você pudesse lutar com Deus, ele vai vencer, você já sabe disso. Mas no mínimo você sai pelo menos vivo, sobreviveu. E foi isso que aconteceu com ele. Não tem como você lutar com Deus e não sair mancando. Você vai sobreviver, mas você não vai ser como era antes. Você vai mancar. Esse ato de Deus tocar Jacó e marcar ele é tão importante, porque ao mesmo tempo que trata um Jacó que acredita na sua força, um Jacó que põe as fichas todas nele mesmo, sendo tocado justamente no seu ponto mais poderoso, sua força. Ele já não é mais e nunca mais será como aquele poderoso Jacó que um dia impressionou Raquel a sozinho colocar aquela grande pedra no poço. Não, esse Jacó que lutou com Deus, ele não saiu vencendo, ele sobreviveu. Mas quem sobrevive ao encontro de Deus sempre vai caminhar mancando. No dia seguinte, não mais numa noite soturna, não mais numa noite entrevada, numa noite desesperadora, mas num dia de sol radiante. É este o dia em que Jacó, mancando, ergue os seus olhos e enxerga seu irmão depois de 20 anos. Você consegue imaginar essa cena? Você já teve que encontrar com alguém que você não gostaria de encontrar e que passou muito tempo e você tem que reencontrar de novo essa pessoa, e você, quando olha, você fala: meu Deus, eu queria estar em outro planeta agora. Por que essa pessoa foi convidada para esse casamento? Por que ela veio parar nessa igreja? Tinha tanta igreja no Brasil para essa pessoa assim feliz ir, veio parar justamente nessa mesma igreja. Por que esse cara tinha que vir hoje nesse restaurante? Entende o que eu estou dizendo? Sabe aquele olhar que você olha e diz assim, e não vai ter jeito? Sabe aquele momento que você pagaria para ir para o outro lado da calçada? Ah, como eu queria uma outra calçada. O problema é que o desgraçado está na mesma calçada e não tem outra calçada. E você vai ter que enfrentar ele. Então não é fácil. Um dos caras que mais descrevem bem essa nossa capacidade de imaginar o que nós seríamos capazes de fazer quando encontrássemos pessoas das quais não gostaríamos de encontrar é Fyodor Dostoiévski. E muitos de vocês sabem do meu apreço por uma pequena novela dele chamada Memórias do Subsolo, quando ele imagina que vai encontrar pela frente um cara que ele tem muita inveja. Só que esse cara é o dobro do tamanho dele. Então ele, até chegar no cara, ele vai imaginando. E você vai entrando na imaginação dele. Eu vou chegar, eu vou dar um soco na barriga dele, eu vou cuspir na cara. Homens fazem isso de vez em quando, não é? Ah, eu vou pegar esse desgraçado. Ah, você vai ver, filhinha, ele não vai ficar inteiro. O homem gosta de fazer essas coisas, não é? Aí conta e diz, não, eu vou chegar, vai acontecer. Ele pensa que ele é o quê? Ele acha que pode fazer essas coisas comigo. Ah, mas eu vou, quando eu der um soco na barriga dele, ele vai cair na sarjeta e eu vou pisar na cabeça dele. E depois de pisar na cabeça dele, vou cuspir e vou dizer, tá vendo o que é mexer comigo? Então o que acontece? Ele está olhando a calçada, o cara está vindo na direção dele, resoluto, eu vou fazer. Quando ele viu o tamanho do guarda-roupa, ele, bom dia meu senhor, tudo bem com o senhor, o que o senhor precisa? Eu só queria que você saísse do meu caminho. Ah tá, eu estou te atrapalhando meu senhor e tal. E ele passa batido e ele vai, não é, naquela crise existencial rumo ao seu destino. Por que eu gosto dessa cena? Porque a gente sempre imagina muita coisa antes dela acontecer. A gente cria um cenário. Então, imagina que Jacó tinha um cenário. Qual era o cenário? Esaú. Eu sei como eu já vi. Imagina, Jacó pensando. Eu já vi ele degolando um cervo. E ele não tem dó nenhuma. Ele passa a faca, abre. Ele é um bruto.
Eu sei o que ele vai fazer comigo, com esse meu pescocinho quando ele vê. Quando ele vê meu pescocinho, eu estou vendo que ele vai ver o servo ali. Ele vai meter justamente ali aquela adaga dele, vai rasgar, vai me rasgar inteiro. Então qual foi a estratégia dele? Eu vou enviar um monte de grupos ali, que vão enviar um monte de presentes para ele, para ver se eu abrando ele, para ver se ele fica um pouco mais... o olhar dele não seja aquele olhar de ira. Então já acabou tudo, né? Ele já mandou todos os presentes. Sabe quando você está protelando? Já mandou todo o presente, todo mundo já recebeu, já é de dia, está de sol, chegou a hora, e aí você levanta a cabeça e ele está vindo em sua direção, e ele, pior de tudo, ele está olhando para você, e ele não baixa a cabeça, ele não está devendo nada para ninguém, ele está coberto de todas as razões do mundo, ele foi o ofendido, eu fiz todo o mal contra ele, e ele está olhando para mim agora, eu estou me sentindo pequeno demais, e eu já não tenho mais nenhum grupo para enviar. Aí o que ele faz? Pega primeiro as suas servas, põe na frente. Aí depois pega Lia e põe logo no meio. E depois, por último, põe Raquel e José. Nessa hora do texto a gente está pensando assim: será que o Jacó, que um dia foi suplantador, vai voltar a ser o que era antes? E é o que nos assombra. Ele toma iniciativa, como o texto diz, quando ergueu os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Na mesma hora ele reparte os filhos todos, deixa tudo numa ordem bonitinha, até o caçula lá no fundo. E então, quando menos espera, o que ele faz? Ele mesmo adiantando-se, ou seja, ele toma a frente. A ideia é que, por mais que o meu irmão me rasgue, ele vai botar toda a ira em cima de mim, vai me rasgar todo. Depois ele vai rasgar talvez as servas, talvez vai faltar mais força para rasgar, talvez Lia, os filhos, talvez algum sobreviva. Quem sabe o mais moço. E a Bíblia diz que ao adiantar-se, ele se prostrou em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. O que Moisés está mostrando para a gente? Em primeiro lugar, que Jacó não fugiu do seu passado, ele enfrentou o seu passado está diante dele agora, olhando para ele com 400 homens, todos eles bem treinados, todos eles guerreiros, todos eles prontos, Esaú pronto. Ele está vendo a vulnerabilidade da sua família, então o que ele faz? Organiza tudo que está ali, toma a frente, ou seja, assume a responsabilidade da sua família, assume a responsabilidade do que fez, vai se colocar adiante de seu irmão, e tudo isso tomando iniciativa e cumprindo o seu dever. Esse Jacó que você está vendo não é aquele Jacó de 20 anos atrás. O Jacó de 20 anos atrás não se colocaria de joelhos e se arrastaria 7 vezes diante dos seus filhos, diante da sua mulher, das suas mulheres, diante de todo o exército de Esaú e diante de todo Esaú, numa posição de total vulnerabilidade e humilhação, se ele não tivesse sido transformado de uma vez por todas pelo encontro que teve no Vale de Jaboque com o Senhor. A humilhação é a principal marca de alguém que encontrou o Senhor. Toda humilhação é indesejada, todos nós corremos da humilhação, por isso que a gente tem dificuldade de reconciliar com o irmão. Porque se reconciliar com o irmão é, em primeiro lugar, se humilhar. Não existe reconciliação sem humilhação. O Evangelho é o ministério da reconciliação. E a substância, o sangue que corre nas veias da reconciliação é a humilhação. Eu gosto muito quando Pedro Issa, que é presbítero aqui da nossa igreja, nos lembra
nos nossos encontros de formação, como Deus nos humilha, e usa a igreja inteira, se for preciso, para humilhar ainda mais, para que a gente fique do jeito que Ele quer. Ninguém quer ser humilhado, mas é a humilhação que te transforma, porque ela só é possível por aqueles que já perderam absolutamente toda a confiança em si mesmo. Todos aqueles que, ao olharem para si mesmos, já não conseguem ver em si mesmo nada que seja digno de reputação. Por isso que a humilhação é uma das experiências mais gloriosas, sobretudo, não quando ela é um vexame meramente que alguém lhe impõe, mas quando é obra do Senhor sobre sua vida. Há tanta coisa para se aprender com a humilhação. E uma delas é a que Jacó nos mostra, que toda redenção é sempre um beijo na humilhação. Não existe a possibilidade de você provar dessa transformação que só Deus faz na vida de alguém, se você ao mesmo tempo não estiver disposto à humilhação. Ser cristão é uma abertura para a humilhação, é você abrir-se para a possibilidade da humilhação. Portanto, se você quer andar com Deus, mas não quer ser humilhado, você não quer andar com Deus, você quer passear com o seu espelho. Você quer dar uma volta com um ser que não é outra coisa senão a reprodução pior daquilo que você é. Não existe transformação sem humilhação. E quando a gente olha para Jacó, o que há de glorioso em Jacó? Transformação. Porque a primeira coisa que cai diante de nós é quando a gente descobre que, se eu fosse Deus, Jacó não era eleito. Porque o cara é um desgraçado, predador, sem vergonha. Na verdade, você olha para Jacó e fala, safado, não pode ser crente um negócio desse. Tá certo? Aí você tem que lembrar do Dostoiévski, lembra? Que vai imaginando as coisas, vai conduzindo. Então, imagina que Jacó seria o último. Mas exatamente Jacó que Deus escolhe. Mas o que a Escritura nos ensina? Que é verdade que Deus escolhe. E como a gente certa vez disse, parece que o dedo de Deus é um dedo que escolhe, parece só quem não presta, não é isso? Mas o curioso é que Ele nunca deixa aquele que Ele escolheu permanecer do jeito que ele está. Não tem como aquele que foi escolhido por Deus permanecer do jeito que está. Vai ser transformado. E o método de Deus cuidar dos eleitos é um só: humilhação. É a humilhação que vai nos curando o orgulho próprio, a nossa impostação na vida como se fôssemos dono dela. Então a primeira coisa que a gente descobre nos versículos 1 a 3, que nós não estamos diante de um Jacó de 20 anos atrás, é outro Jacó, é um Jacó transformado, virou anjo. Não virou anjo. Jacó vai voltar a errar? Vai voltar a errar. Mas esse Jacó que vai voltar a errar, jamais errará e jamais voltará a ser como Jacó que um dia foi.
Há um Jacó antes que não manca, e há um Jacó depois que é outro, mas que manca. Deus nunca vai deixar seus eleitos sem um espinho na carne. Você sempre vai mancar, porque esse mancar, esse espinho, é justamente essa maneira de Deus nos humilhar salvando, ou salvar nos humilhando. A humilhação aqui, ela não tem a ver com um prazer de um Deus que seria, nas palavras do Luiz, um sádico cósmico, brincando com você e com o seu destino, como se ele fosse alguém a se divertir, como Nero se divertiu, colocando fogo em Roma. Não. Nós estamos diante de uma outra circunstância, de um Deus que vai transformar humilhando, porque sabe que a humilhação é a fonte de toda a reconciliação. Por isso que na sequência dos versículos 4 a 11, o que nós encontramos é a reconciliação. Não existe reconciliação sem transformação, não existe reconciliação sem humilhação, não existe reconciliação sem redenção. É um homem redimido, é um homem transformado, que agora está diante de Esaú, seu irmão. O segundo R, que vai do versículo 4 ao 11, é aquele que nos fala da reconciliação. Observe que a reconciliação começa no versículo 4, é um plot twist, não é não? É uma grande virada. Todo mundo olha e diz assim: agora Esaú vai rasgar Jacó, agora Esaú vai atropelar Jacó, ele é o ofendido, ele foi a pessoa que perdeu esse jogo com Jacó. Há 20 anos ele sofreu por causa do que Jacó havia feito. Então todas as nossas expectativas são geradas para observar um Esaú furioso. Prova disso é que Moisés não permitiu você saber absolutamente nada do que o filho mais velho fazia na casa do pai, do que fazia Esaú exatamente no momento em que Jacó está na casa de Labão. Não sabemos o que ele fazia, não sabemos da história de Esaú, não sabemos se ele continua odiando Jacó, não sabemos se Deus encontrou Esaú no meio do caminho, não sabemos se o próprio Esaú foi transformado por Deus, não temos nenhuma informação desse tipo. Então, quando estamos junto com Jacó e levantando a cabeça junto com Jacó e vendo Esaú, e não é noite, é dia, existe 400 homens ao lado dele, ele está olhando para suas crianças, seus filhos. Quando a gente vê aquilo, a gente só vê a cena da morte. Esaú vai cumprir aquilo que ele prometeu há 20 anos atrás. E o que acontece é surpreendente. O versículo 4, note. Eu quero que você preste atenção nas imagens. Observe. Moisés diz que Esaú correu ao encontro dele. Quem corre na direção de quem? Esaú. A iniciativa de se prostrar, a iniciativa de se humilhar, a iniciativa de se entregar, a iniciativa de enfrentar, toda ela de Jacó. Mas quem corre em direção a Jacó é Esaú, e quem corre em direção a Jacó não é um predador, não é um animal voraz, ele não está babando por sangue, ele não é um vampiro, ele não é como Labão, ele não vai agora sugar toda a vida de Jacó. Pelo contrário, Esaú corre ao encontro dele, e o incrível, o inesperado, aquilo que ninguém imagina, acontece. Esaú lhe dá um abraço. Eu queria que você prestasse atenção na imagem. Como é que uma pessoa faz isso? Ela põe os braços em volta do pescoço dele. Imagina,
Você já sabe qual era a aparência de Esaú. Você já sabe que Esaú era monstruoso. Você já sabe a força de Esaú. Mas Moisés não deixa você olhar só um Esaú que abraçou profundamente Jacó. É um Esaú que agarra Jacó pelo pescoço. Aquele pescoço que Jacó pensava que seria atravessado, seja por uma lança, seja por uma flecha, seja pela adaga de Esaú, ele agora é abraçado por Esaú. São os braços de Esaú que envolvem o pescoço de seu irmão. E não somente isso, a Bíblia diz que ele o beijou e choraram. Não há reconciliação sem humilhação. Na ordem da salvação, a humilhação vem antes da reconciliação. Não há salvação sem humilhação. Eu fico imaginando ele olhando para aquele irmão ajoelhado. Eu não consigo imaginar ele correndo de outra forma e mandando ele ficar em pé. O que eu imagino é um Esaú correndo e dando um mergulho no seu irmão que está no chão. Eles estão deitados no chão, eles estão abraçados, eles estão chorando. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar a cena mais importante de reconciliação que o povo de Deus já teve em sua memória até os dias de Jesus? Você já parou para imaginar que não há nenhuma história de reconciliação mais comovente, mais impactante, que mais forjou o imaginário dos judeus até os dias de Jesus, que o encontro de Esaú com Jacó? Você já parou para imaginar que todo pai, toda mãe que via os seus filhos brigando, que via os seus filhos em inimizade, eles lembravam justamente de Esaú em relação a Jacó? Você consegue imaginar que os séculos se passam e os pais estão ensinando aos seus filhos: eu sei que o seu irmão te fez mal, eu sei que o seu irmão tomou o que não era dele, eu sei que o teu irmão te agrediu, eu sei que o teu irmão te feriu, eu sei que ele fez todas as maldades possíveis contra você, mas ele é teu irmão. Dê um beijo nele, se reconcilie com seu irmão, como um dia Esaú se reconciliou com seu irmão Jacó. Se alguém, veja o pai e a mãe ensinando o filho, se alguém que não foi escolhido por Deus, se alguém que nasceu no mesmo ventre de alguém que foi escolhido por Deus, não foi escolhido por Deus, teve a grandeza de perdoar o seu irmão, quem dirá o povo eleito de Deus? O povo eleito de Deus é o povo da humilhação, é o povo que facilmente se humilha, é um povo que não pensa duas vezes em se humilhar. É característica do povo de Deus a humilhação, é da natureza, faz parte do ser da igreja a humilhação. É tão bonita essa cena, observe. Depois que eles choram, se abraçam, levantando os olhos, Esaú está vendo toda aquela criançada, está vendo toda aquela família ali. Imagina todo mundo sem saber o que está acontecendo, está todo mundo assim, né? Porque todo mundo ouviu que história de Jacó? Olha, se preparem para o pior. Tá certo? Jacó, pensa lá no Dostoiévski, ele está construindo toda uma história, vai ser a desgraceira total. Ele está fazendo outra coisa, está todo mundo assustado, todo mundo em pânico, sem entender o que está acontecendo. Quando de repente, Esaú, vendo as mulheres e os meninos, disse: quem são estes que estão com você? Veja, ele não diz assim: são meus filhos, foi eu que os fiz, são obra de minhas mãos. Observe como alguém transformado lida com tudo que Deus lhe entrega. Observe: os filhos com que Deus agraciou, este
seu servo. Ele se refere a Esaú, como ele havia mandado todos os mensageiros dizerem a Esaú como Jacó o concebia, como seu senhor. Ou seja, ele está dizendo que todos aqueles que estão ali são servos de Esaú, e todos aqueles que estão sob o seu cuidado foram obra, presente, dádiva de Deus. Jacó não reconhece nada daquilo como obra propriamente sua. E a Bíblia diz que então se aproximaram as servas, as mulheres e os filhos, e elas seguiram o exemplo de Jacó. Um pai, um esposo, que é difícil de se humilhar, que tem dificuldade de se humilhar, não pode esperar que seus filhos tenham facilidade para se humilhar. Não pode esperar que sua esposa, que as pessoas à sua volta tenham facilidade para se humilhar e pedir perdão. O que Jacó está oferecendo para a gente é o exemplo. E na sequência, assim como Jacó se humilha e se prostrou, agora na sequência a sua família toda, um por um, vai se prostrando diante de Esaú. Não existe reconciliação sem prostração, sem humilhação. Mas Jacó está encafifado com o negócio. Ele então diz assim a Jacó no versículo de número 8: o que você queria com todo... Cara, eu encontrei 3 caras aí no meio do caminho, um monte de gente me entregando um monte de presente. O que você estava querendo com aquilo, cara? O que você queria com isso? Jacó diz: é para obter favor na presença de meu senhor. Observe a deferência de Jacó a Esaú. Ele o trata como senhor. Não somente ele se designa como servo, mas agora ele chama Esaú de senhor. Cadê toda aquela história que foi contada pela sua mãe Rebeca? De que ele seria o maior sobre o seu irmão, que era o mais velho. Onde está aquela ideia de que o mais velho serviria o mais moço? O que estamos agora é diante do oposto da promessa de Deus. É justamente o mais novo, o mais velho, que está sendo servido pelo mais moço. É justamente o mais moço que está se submetendo ao mais velho. Onde está a promessa de Deus nisso? Que paradoxo é esse? Ah, meus irmãos, esse é o paradoxo do reino de Deus. A gente acha que ser senhor sobre alguém é dominar alguém. Quem realmente é senhor? É aquele que é chamado de senhor? Ou é aquele que serve? Quem foi que disse que alguém deixaria de ser senhor para se tornar servo? Mas ainda assim eu queria que você prestasse atenção ainda em Esaú. Esaú parece não aceitar as condições de seu irmão. Ele poderia tripudiar agora: já que eu não furei seu pescoço, agora você vai ouvir poucas e boas. Não, ele não se aproveita de que seu irmão o tem como senhor. Ele não trata o seu irmão como um servo. Ele não se coloca diante do seu irmão como um senhor. Oh, meus irmãos, como isso é difícil na vida cristã. A gente quer se humilhar sendo senhor. Senhor da situação, eu me humilho, mas de cabeça erguida. Não é? Observe, ele não chama seu irmão de servo, mas de meu irmão. É a primeira vez que Esaú chama ele de seu irmão depois de 20 anos. Veja o que ele diz: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Ou seja, não há rancor em Esaú. Não há um sentimento em Esaú do tipo: poxa vida, você me levou tudo, ainda bem que você me mandou todas essas coisas, pelo menos para compensar um pouquinho do que você me tirou, né? Não tem nada disso, não tem compensação nenhuma. Esaú, preste atenção no que eu vou te falar agora, assimilou o prejuízo.
assimilou o prejuízo. E o que Jacó fez não foi outra coisa senão tudo o que alguém muito religioso faz quando se sente impuro diante de Deus: propiciação. Propiciação é presente, propiciação é tudo aquilo que a gente manda, sacrifício que a gente faz para a gente poder ser aceito. Então a gente faz uma propiciação, porque os deuses estão irados, porque o Senhor está irado. Vou oferecer um sacrifício, vou dar uma oferta, vou oferecer um bem, vou dar presentes a Deus para aplacar a sua ira, e Ele não ficar mais com esse olhar irado sobre mim. Então a propiciação sempre foi um meio pelo qual os seres humanos ofertam algo a Deus para que a ira divina seja aplacada. Jacó está fazendo com seu irmão aquilo que nós vivemos fazendo com Deus. Achamos que aquilo que a gente tem para fazer, as ofertas, os presentes, tudo aquilo que a gente pode oferecer a Ele vai aplacar a sua ira. Ainda não entendemos que o Evangelho não é sobre o que você tem para dar ao Senhor, mas o Evangelho é sobre sua humilhação diante do Senhor. Mas Jacó insistiu. Jacó é insistente, você sabe, é bom de briga, não perde batalha nenhuma, ele gosta de lutar, ele permanece um bom brigador, e como sempre ele insiste: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem, portanto aceite o meu presente que eu lhe trouxe. Ou seja, imagine que o ensaio do encontro com Esaú foi, em primeiro lugar, o encontro com Deus, meus irmãos. O encontro que antes Jacó tem com Deus, a luta que ele tem com Deus, não é outra coisa senão o ensaio da luta que ele vai encontrar com Esaú. E o que ele espera encontrar não é nada mais, nada menos do que uma luta desfavorável. Ele está mancando. A luta não acontece. E a única coisa que ele quer é que o semblante do seu irmão, a face do seu irmão, não seja mais uma face de reprovação, de ódio, mas seja a face do perdão, a face da alegria. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Meus irmãos, não é crente, não tem jeito. Imagina se você tem a oportunidade de ganhar um pouquinho a mais, você não vai? Já viu como a jacosice funciona? Você tem, Deus te deu muito, mas se você tem a possibilidade de ter mais, claro, meu irmão, pode me dar, eu aceito sim. Não, a posição de Jacó é: o que eu tenho já me é suficiente. Não precisa, meu irmão, você não precisa, eu não preciso que você me dê mais, porque o que eu tenho me é suficiente. Não é mais um predador, você está entendendo? Não é mais um devorador: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero... Não, é alguém que encontrou a boa medida, é alguém que disse assim: não, o que eu tenho é exatamente o que Deus me disse que eu preciso para continuar vivendo. Não preciso de mais nada do que aquilo que Ele já tem me dado. Ou seja, estamos diante de um Jacó contente com a sua própria vida diante de Deus, está no estado de contentamento. Mas continua Jacó, e você vai ver, de novo a Bíblia diz, versículo 11, a parte B: e insistiu com ele até que o aceitou. Veja, o mesmo Jacó que ficou lutando com Deus, insistente, que lá estava segurando o calcanhar do irmão, agora está insistindo para o irmão. Essa é a personalidade de Jacó. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque as pessoas acham que a transformação é assim: virei crente, aí é outra pessoa no mundo, é um ET agora, a pessoa é totalmente diferente. Não, filho, você continua a mesma pessoa, às vezes infelizmente com a mesma personalidade.
A transformação que te chama a atenção aqui não é a transformação da sua personalidade, do seu jeito. Não estou fazendo autoajuda, nem estou dando aqui nenhuma dica, coaching, para como você melhorar a sua performance na sua empresa, na sua família, na sua casa. Nada disso. Você vai continuar esse desgraçado que você é assim a vida. Você vai continuar. Mas uma coisa vai mudar na sua vida. Você sabe como consertar as coisas. Você sabe, a partir de agora, que você não conserta mais com o seu braço, mas é com a sua humilhação. Você sabe como começar e recomeçar. Você sabe que não dá para recomeçar se não for de joelhos. Você sabe que não dá para recomeçar sem humilhação. Então vamos para o último R. O R do recomeço. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à frente. Ou seja, a primeira coisa que a gente nota é que o recomeço para Jacó não é voltar atrás, voltar no passado e voltar a viver ao lado de seu irmão e eles vão viver felizes para sempre, agora, aleluia. Não. Parte de Esaú a vontade de que seu irmão fique com ele. Mas ele não quer reviver o passado, ele não quer voltar no tempo, ele não quer voltar para aquela cidade, ele não quer voltar às mesmas coisas que fazia, ele não quer voltar ao passado, ele não quer reconstruir o passado. Eu sei que alguns irmãos agora estavam até cantando: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu sei que você aqui dentro está dizendo: agora vai ser o dia da restituição, Deus vai me dar de novo, é dia de dupla honra, não é isso? Entretanto, o recomeço na vida cristã não tem como modelo o eterno retorno do mesmo. Não é um retorno do mesmo, não é um voltar para o mesmo. É Jacó, ele continua sendo insistente, mas alguma coisa mudou nele. É Jesus, as chagas estão aí, mas alguma coisa está diferente. O modelo dos recomeços não é o eterno retorno do mesmo, não é a volta no tempo, mas é a reencarnação, é a ressurreição de Jesus. Nosso modelo não é a reencarnação, nosso modelo não é o retorno de uma vida passada, não é refazer um caminho que já foi feito, para acertar um destino que não foi acertado lá atrás. Nosso modelo é a ressurreição. Você permanece com a sua identidade, mas não permanece o mesmo. Alguma coisa muda. Tanto é assim que o seu interesse não é voltar no tempo. Seu interesse é resolver o passado e continuar olhando para frente, continuar peregrinando, continuando a sua jornada. Por isso, nessa hora, me dirijo a você que por tanto tempo se prendeu ao passado. É preciso resolver o passado, e é preciso de iniciativa para resolver o passado. É preciso de uma iniciativa responsável como Jacó assim também o fez. Mas é preciso olhar para frente, é preciso olhar também para a jornada lá na frente. É preciso não ser engolido pelo passado ao ponto de ficar refém do passado. É resolver o passado, mas caminhar novamente junto ao futuro, aquilo que Deus preparou, a Canaã, o lugar onde Deus quer levar o seu povo. Então observe, a situação dele é desvantajosa. Se você lê o texto com clareza, você sabe que a situação dele é contrária à de Esaú. Esaú está com 400 homens prontos para a batalha. Os caras correm, sabe maratonista? Você é que nem eu, você corre lá, 200 metros, já está com a mão no joelho, entendeu? Quase precisando de bomba para poder recuperar o fôlego. Tá entendendo? Aqui ele está com um monte de menino, gente. Você já parou para imaginar que o filho mais velho de Jacó está com 13 anos? Imagina quantos anos tem José? Tudo pequenininho, imagina, toda molecada. Imagina eu com 2, né? Com 1, porque 2 já cresceram.
Eu já fico desesperado, imagina aquela criançada toda no meio da peregrinação, sabe? E ele está com um rebanho que é diferente, ele está com 400 homens, ele está com uma família, e o resto é tudo animal, e é tudo animal que vai produzir leite, vai produzir os mantimentos para a jornada. Ou seja, ele não está preparado para a guerra, ele precisa ainda de mais, pelo menos quem sabe aí uns 40 anos no deserto, para antes de entrar na terra prometida. Eu preciso preparar ainda. Esse povo não está preparado ainda para entrar. Ele pode ver, sabe que a terra emana leite e mel, sabe da promessa do Senhor, o futuro está ali, a promessa do Senhor está ali, mas esse povo ainda não está preparado, esse povo ainda precisa ser preparado. Ele sabe disso, então que ele diz: olha, anda mais um pouquinho para frente. Essa é a hora da tensão, né? Já passou o plot twist, a coisa toda resolveu, o filme está chegando ao final, vai encerrar o capítulo, e aí de repente aparece uma cena que será que Jacó mudou mesmo? Porque de repente o que acontece? Jacó, não, vai, pode ir, vai, Esaú, eu te encontro lá na frente. E o que acontece? Ele vai indo, quando ele chega lá no Jordão, no Vale do Jaboque de novo, o que ele faz? Ele olha o rio, ele olha que o irmão foi para lá, assim, não, meu irmão não está indo para Canaã, eu estou indo para Canaã, eu vou para Sucote, eu vou para cá, porque daqui eu vou para Canaã. Ele faz outro caminho. Alguém poderia dizer: ei, a Jacosice voltou, será que ele vai ferir novamente o seu irmão? A gente sabe que não, porque os dois se encontram novamente. Um dia não muito bom, um dia triste, mas os dois estão juntos, não só num dia feliz, mas num dia triste. Sabemos que o desvio que Jacó fez foi um desvio estratégico, não tinha absolutamente nada a ver com seu irmão, tinha a ver com a sua vida, tinha a ver com o que Deus tinha para ele. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa ter mais consciência do lugar onde Deus nos colocou, e a gente vai ter vontade de ficar com quem ama a gente vai querer ficar com as pessoas que nos amam, porque está tão confortável, agora que está tudo em paz, mas você sabe para onde Deus está te levando. Esse passado foi para ser resolvido, mas não mais para ser habitado. Então a Bíblia diz, a partir do versículo 18 até o versículo de número 20, que ele vai exatamente a Siquém. Então depois de algum tempo ele vai para Siquém. A Siquém, a gente já sabe que o pai Hamor, que é o pai de Siquém, vende uma terra para ele, ele se estabelece ali, constrói um poço. Esse poço um dia vai se chamar Poço de Sicá, mas isso é uma outra história. Aí daqui a pouco a gente vai encontrar essa outra história. Hoje eu estou preocupado com uma outra história, não é essa que está em João capítulo 4, que a gente vai ver na semana que vem, mas é justamente Lucas 15 que eu gostaria de encerrar. A gente viu no sermão de hoje que a reconciliação pressupõe a redenção e que não existe recomeço sem reconciliação. Se você hoje é uma nova criatura, é porque houve uma humilhação e uma reconciliação que te propôs um novo começo. E sabe o que é mais absurdo de tudo isso? É que essa humilhação e essa reconciliação não foi sua, não foi você quem fez. Você feriu, você ofendeu. Você tinha que enviar pelo menos uns milhões de mensageiros oferecendo presentes para aplacar a ira do Senhor contra você. Mas a sua história com Ele é tão diferente. A sua história é a história de uma humilhação e reconciliação que não começou com você, mas começou com o teu Senhor. A vida, meus irmãos, ela sempre vai ser uma batalha. Em primeiro lugar, de reconciliação com Deus. Em segundo lugar, de reconciliação com os nossos irmãos. Toda a sua vida se reduz a isso. Por isso que a gente tem um único mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Porque a gente quebrou a nossa harmonia com Deus no Éden.
e quebrou a nossa harmonia com o nosso irmão. O sangue de Abel ainda clama das profundezas da terra. Onde não há amor a Deus reconciliado, não há amor reconciliado entre os irmãos. O que pressupõe a reconciliação num casamento não é a boa vontade das duas partes que querem se reconciliar. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem problemas no seu casamento, não consegue se reconciliar, não conte com a sua boa vontade nem com a boa vontade do seu cônjuge, porque vocês não têm boa vontade para humilhação. É a graça de Cristo Jesus, é a obra de Jesus. Ninguém reconcilia um ao outro se não for através de Jesus Cristo. Talvez você precise se reconciliar com a sua esposa, talvez você precise se reconciliar com o seu esposo, talvez você precise se reconciliar com a sua filha, talvez você precise se reconciliar com o seu pai, talvez você precise se reconciliar com o seu filho, talvez você precise se reconciliar com a sua mãe, talvez você precise se reconciliar com um amigo, talvez você precise se reconciliar com o irmão, talvez você precise se reconciliar antes de tudo com Deus, porque não há reconciliação com os homens que não comece em primeiro lugar com a reconciliação com Deus. Imagine que Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores e ele conta uma parábola, a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Então Jesus diz que o filho mais moço gastou tudo o que tinha, não é isso? Gastou todos os haveres da herança repartida, vivendo dissolutamente. Aí um dia o que o menino fez? Eu lembrei que na casa do meu pai tinha fartura, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão. Pai, pequei contra os céus, diante de ti, não sou digno de ser chamado filho, me trata como teu servo. Então ele vai de encontro ao pai. E imagina que Jesus está contando essa parábola porque ele estava sentado com publicanos e pecadores, enquanto fariseus e escribas se aproximaram com raiva de Jesus, porque Jesus estava falando com publicanos e pecadores. Então Jesus conta para eles a parábola, e exatamente Jesus está dizendo agora para os fariseus e escribas, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a doutrina, aqueles que sabem o evangelho, aqueles que conhecem a Sagrada Escritura, aqueles que já são crentes há tanto tempo, já conhecem há tanto tempo o evangelho, já sabem que o fundamento do evangelho é a reconciliação. Então aqueles que conhecem a história de Esaú e Jacó, eles cresceram ouvindo essa história dos seus pais, ou cresceram ouvindo seus pais o tempo todo dizer: não há reconciliação enquanto não houver em você o mesmo coração de Esaú, que é o coração que perdoa assimilando o prejuízo. Enquanto você não assimilar o prejuízo, você não perdoa, você não reconcilia. Enquanto você não assimila o prejuízo, enquanto você não percebe que o prejuízo que você levou, você vai levar, e assume ele, e ponto final. Jesus olha para eles e diz: o menino então lembrou do pai, pecou contra Deus e volta agora correndo para a casa do pai. E a Bíblia diz, olha como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Você percebe que Jesus está lidando com a Bíblia. Aqui, ele está falando com gente que conhece a Bíblia, ele não está falando com publicanos e pecadores, ele está se dirigindo a fariseus e escribas. Eles conhecem a palavra, eles conhecem a Escritura, eles sabem a história de Jacó, sabem a história de Esaú. Então Jesus olha e apela para a história, apela para aquilo que eles ouviram, e diz a ele: olha, aquele menino veio todo maltrapilho, sujo, porque estava cuidando de bicho, como Jacó, sujo, vendeu tudo que tinha, perdeu tudo também que tinha, voltou com nada. Mas a Bíblia diz que o pai, como Esaú, viu o menino de longe. Então o pai corre até o menino que está de joelhos, lembra? Ele está dizendo: pai, pequei contra os céus, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus servos. Mas o pai trata o filho como Esaú. Você percebe que a linguagem é a mesma. Você é meu filho. Ele se recusa a tratar aquele menino como aquele menino deveria ser tratado, e garra ele, a Bíblia diz, com as mesmas palavras, assim como Esaú grudou e se envolveu, engafinhou no
pescoço de Esaú. Agora está aquele pai agarrado, como nós lemos hoje no início do culto, no pescoço daquele menino. E como Esaú, que beijava o seu irmão, aquele que não merecia perdão, aquele que não merecia misericórdia, aquele que não merecia compaixão, agora está aquele pai beijando aquele menino que perdeu tudo por causa de sua sanha, porque era um predador. O pai beija aquele menino, e olha que coisa curiosa, o menino não mandou 3, 4 mensageiros. Ai, tomara que alguém mande um presente para o meu pai. Ele não tinha nada para abrandar o pai, ele não tinha nada que ele pudesse propiciar o pai, que pudesse abrandar a ira do pai. Ele só vai com ele mesmo, do jeito que ele está, sem nada para aplacar a ira do pai. Mas o pai é como Esaú, abraça o menino, beija, mas faz algo que Esaú não fez. Faz exatamente o que Jacó fez. É o pai que oferece presentes, é o pai que oferece uma nova veste, é o pai que não só beija, mas dá para aquele menino tudo aquilo que ele não merecia, lhe oferece presentes. A propiciação não foi feita pelo menino, foi feita pelo pai. Foi o pai que fez a propiciação pelo seu filho. Você entende o que Jesus estava fazendo naquela hora? Jesus estava olhando para os fariseus que estavam diante daqueles homens pecadores, estava dizendo a eles: olha aqui o seu irmão. Então a Bíblia diz que o pai manda matar um cordeiro. Olha a propiciação, você percebe isso? Vamos festejar. O seu irmão ele estava perdido, fachado, então ele dá uma festa, ele está feliz, o menino foi encontrado. Mas o filho mais velho chega, escuta o som, não gosta muito daquilo e não quer participar, não quer sentar-se à mesa do Senhor. Aquela mesa para ele não faz mais sentido, porque aquela mesa é uma mesa onde pecadores se assentam. Aquela mesa não faz sentido para ele, porque aquela mesa para ele só poderia ser ocupada por pessoas dignas. Porque para ele aquela mesa só poderia ser sentada por pessoas fiéis, que ficaram na casa do pai, que estão há tantos e tantos anos servindo na casa do pai. Aquele menino não consegue celebrar a ceia com o irmão, ele não consegue participar da ceia do irmão, não por causa das misericórdias do pai, mas porque ele não aceita que a mesa do Senhor é a mesa da misericórdia, é a mesa da reconciliação, é a reconciliação de um Deus santo com um homem pecador e miserável. Esta é a mesa do Senhor. Mas a Bíblia diz que o pai, notando a falta do menino na mesa, ele vai corrigir tudo e vai dizer: essa mesa é para quem é pecador, mas é também para aquele que não consegue ver que é pecador. Essa mesa é para aquele que é consciente do seu pecado. Essa mesa é para aquele que sabe que é pecador, que bate no peito várias vezes dizendo: Senhor, seja propício. Mas é também para aquele que luta contra a mesa. Essa mesa é para você, legalista. Essa mesa é para você, moralista. Essa mesa é para você que acha que ela só pode ser servida para homens e mulheres puros e puras. Essa mesa é para você, arrogante. Essa mesa é para você, orgulhoso. Essa mesa não é só para os pecadores arrependidos e humilhados. Essa mesa é também para você, orgulhoso, para você, vaidoso, para você que quer participar dessa mesa, mas não quer mais ser orgulhoso, não quer mais ser vaidoso. Essa mesa está posta, ela é um convite também aos vaidosos, aos orgulhosos, aos que batem no peito e dizem: eu vou fazer, eu vou acontecer. Essa mesa também é para você. Jesus nota que o menino não quer participar, vai atrás dele: filho, você viu o que aconteceu? Seu irmão voltou. E eu me diz: pai, eu estou aqui. E ele não entende o que? A propiciação.
A propiciação é uma das obras mais difíceis da gente entender. Por que a propiciação é tão difícil? Porque quem realiza a propiciação é você. Nós é que estamos devendo. Então a gente faz o sacrifício, a gente dá o presente. Mas Deus inverteu tudo. E Ele, sendo a parte ofendida, Ele dá o presente e a propiciação ao ofensor. A cruz de Jesus não é outra coisa senão a face do Filho de Deus sendo dada do outro lado para ser esbofeteada por todos aqueles que não suportam a humilhação e a reconciliação. Todas as vezes que nós rejeitamos a obra de Jesus e rejeitamos a sua reconciliação, essa mesa não nos pertence. Mas não é só essa mesa que não te pertence, a igreja não te pertence, o reino não te pertence e nem o rei te pertence. Essa mesa não é para aqueles que conseguem viver sem o irmão. Essa mesa é só para quem quer ir para o céu com o seu irmão. Essa mesa é a mesa dos reconciliados. É a mesa de todo aquele que não quer chegar no céu sozinho, mas quer chegar em bando. Quer chegar em bando de homens e mulheres em reconciliação por meio de Cristo Jesus. Você entende o que aconteceu naquela hora? Jesus está lembrando do caso de Esaú, está olhando agora para os membros da igreja dele e está dizendo assim: está aqui seu irmão, ele estava perdido e foi achado. Então o que Jesus espera deles? Que eles façam com que um dia Esaú fez com Jacó. Esaú é o lesado, Esaú é o ofendido. Esaú deu exemplo aos fariseus de como sentar-se à mesa da reconciliação. Jesus está dizendo: seu irmão voltou. Por que você não se senta aqui e participa da mesa com ele? O que vocês acham que aconteceu naquele dia? Você acha que Esaú sentou-se à mesa? Ou você acha que Esaú foi embora e ficou até o dia da crucificação dizendo: crucifica-o? Não dá para saber. Muito pouco provável que eles tenham sentado ali, porque senão Lucas teria dito. Lucas apenas encerra dizendo que Jesus fez um convite, que é o mesmo que está sendo estendido a você que não resolveu o seu passado ainda, a você orgulhoso, predador, predadora, a você que se acha tão santo, tão puro, a você que se acha moralmente cristão e por isso digno de ser respeitado e que por isso não pode passar por qualquer humilhação. Essa mesa é a mesa da tua humilhação, porque é a mesa do teu Senhor humilhado. Essa mesa também é para você que bate no peito nessa manhã e diz: por que eu, Senhor? Por que eu? Tão pecador, não tinha nada para te oferecer, mas o Senhor me deu tudo. Eu tinha te ofendido, eu tinha que ter sido propício ao Senhor, mas porque o Senhor me deu Jesus, a propiciação de Deus. Não é um carro novo, não é a casa própria. A propiciação de Deus é o sangue e a carne do seu Filho Jesus. Deus, que foi o ofendido, sacrificou seu filho no madeiro, coisa que Abraão, o avô de Jacó, não fez. Ele fez por amor a você, por amor ao povo que ele chamou como seu povo. Será que você pode curvar sua cabeça por um momento?